Resumo do filme Nosferatu. O filme Nosferatu é um dos filmes clássicos de terror mais influentes da história do cinema. Este filme foi lançado em 1922 e foi dirigido por F.W. Murnau, Frederick Wilhelm Murnau, cineasta alemão conhecido como uma das principais figuras do movimento expressionista alemão. Este filme é uma adaptação não oficial do romance Drácula de Bram Stoker. Devido a questões de direitos autorais, os nomes dos personagens e alguns elementos da história foram alterados. Mas o cerne da história permanece inspirado no romance. Antecedentes da produção. Nosferatu foi produzido por uma pequena produtora alemã chamada Prana Film, fundada por Albin Grau e Enrico Dickmann. A Prana Film foi fundada especificamente para produzir filmes com temas de ocultismo e terror, e Nosferatu foi seu primeiro, e único, projeto. Grau, além de produtor e artista, tinha um profundo interesse pelo esoterismo e pelo ocultismo, o que influenciou a estética e os temas do filme. Grau originalmente queria uma adaptação direta de Drácula, mas como os direitos autorais do romance ainda pertenciam à família de Bram Stoker, eles decidiram mudar alguns elementos. O título do filme foi alterado para Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens, Nosferatu, A Symphony of Horror, e os nomes dos personagens e o cenário da história foram modificados. Por exemplo, o Conde Drácula tornou-se Conde Orlok, e o cenário da Inglaterra foi transferido para a Alemanha. Este filme utiliza técnicas cinematográficas muito inovadoras para a época. Murnau utiliza iluminação contrastante, sombras expressivas e paisagens naturais sombrias para criar uma atmosfera misteriosa e cheia de tensão. Sinopse: a história começa na pequena cidade de Wisborg, na Alemanha, onde um corretor de imóveis chamado Thomas Unter, interpretado por Gustav von Wangenheim, recebe uma missão de seu empregador, Herr Nock, Alexander Granache, para ir para a Transilvânia. Nock recebeu uma carta do Conde Orlok, Max Schreck, um misterioso nobre que deseja comprar uma propriedade em Wisborg. Unter deixa sua esposa, Ellen, Greta Schroeder, e parte em uma longa viagem até o Castelo Orlok. No caminho, ele ouviu avisos de moradores locais sobre Nosferatu, mas ignorou os avisos.
Chegando ao castelo, ele conhece o Conde Orlok, uma figura horrível com aparência desumana. Corpo magro, orelhas pontudas, unhas compridas e dentes afiados como os de um rato. Quando a noite cai, Gunther percebe que Orlok não é um humano comum, mas sim um vampiro. Orlok assina os documentos para comprar uma casa em Wisborg, que fica perto da casa de Ruther. Na noite seguinte, Gunther encontra Orlok sugando seu sangue. Gunther desmaia e, quando acorda, Orlok partiu para Wisborg com baús de terra de seu castelo. Essa terra é necessária para a sobrevivência dos vampiros. Enquanto isso, Ellen começa a sentir a presença maligna de Orlok, mesmo ele ainda estando longe. Quando Orlok chega a Wisborg, uma praga misteriosa começa a se espalhar, causando mortes por toda a cidade. Os moradores acreditavam que a praga foi causada por ratos que Orlok carregava em seus caixões. O clímax da história ocorre quando Ellen descobre que a única maneira de derrotar o vampiro é sacrificando-se. Ele deve manter Orlok cativado até o amanhecer, porque a luz solar é a principal fraqueza de um vampiro. Em uma cena bastante dramática, Ellen consegue fazer com que Orlok a ataque, mas ele fica ao lado de Ellen até o nascer do sol. Orlok acaba sendo destruído pela luz solar, enquanto Ellen morre devido à perda de sangue. Os jogadores: 1. Max Schreck como Conde Orlok. Max Schreck tem uma atuação impressionante como o Conde Orlok, que se tornou um ícone de vampiro nas telonas. Sua aparência assustadora e expressiva levou muitos espectadores a acreditar que ele era realmente um vampiro. 2. Gustav von Wangenheim como Thomas Gunther. Gustav interpreta o protagonista que testemunha o horror de Orlok. O personagem é uma adaptação de Drácula de Jonathan Harker. 3. Greta Schroeder como Ellen Gunther. Greta interpreta a esposa de Gunther, que é a chave principal na destruição de Orlok. Seu papel reflete um grande sacrifício para salvar muitas vidas. 4. Alexander Granache como Hernok. Granache interpreta o empregador de Gunther, um corretor de imóveis que tem conexões misteriosas com Orlok. Este personagem é baseado em Renfield do romance Drácula. 5. George H. Chiné como capitão do Empusa. Chiné interpreta o capitão do navio que,
sem saber, leva Orlok para o Sborg. 6. Ruth Landschoff como Anne, a melhor amiga de Ellen, papel secundário. Influência e inovação cinematográfica. Nosferatu foi um dos primeiros filmes a explorar a temática dos vampiros nas telonas. O filme é um marco na história do cinema de terror, principalmente por vários de seus elementos inovadores. Expressionismo alemão. Este filme é um dos exemplos mais famosos do movimento expressionista alemão. Este estilo é caracterizado pelo uso de sombras dramáticas, iluminação extrema e cenários que refletem a psicologia do personagem. Esta técnica cria uma atmosfera que não é apenas assustadora, mas também artística. 2. Utilização de locais reais. Ao contrário da maioria dos filmes de terror da época que usavam cenários de estúdio, Murnau utilizou locações reais na Alemanha e na Eslováquia para as filmagens. Isso dá uma impressão realista que faz com que o terror do filme pareça mais próximo da realidade. 3. Conte o design de personagens Orlok. O design dos personagens do Conde Orlok é muito diferente das representações anteriores de vampiros que eram frequentemente retratados como criaturas glamorosas. Orlok, por outro lado, é uma criatura sinistra, quase morta-viva. Sua aparência aterrorizante permanece icônica até hoje. 4. Técnica da sombra. Uma das cenas mais famosas do filme é a sombra da mão de Orlok rastejando pela parede, refletindo seu aperto mortal. Essa técnica tornou-se uma característica do filme e é frequentemente imitada nos filmes de terror modernos. Controvérsia de direitos autorais. Depois que o filme foi lançado, a viúva de Bram Stoker, Florence Stoker, processou a Prana Filme por violação de direitos autorais. O tribunal decidiu a favor de Florence e ordenou que todas as cópias do filme Nosferatu fossem destruídas. Porém, algumas cópias foram resgatadas por fãs do filme, o que permitiu que Nosferatu existisse até hoje. Influência da cultura popular. Ícone de vampiro moderno. O Conde Orlok é considerado uma das representações de vampiros mais aterrorizantes da história do cinema. O design de seu personagem influenciou a representação de vampiros em diversas mídias, de filmes a videogames. 2. Adaptação e paródia.
Nosferatu foi adaptado e parodiado de várias formas. Uma adaptação famosa é Nosferatu The Vampire, 1979, de Werner Herzog, que é uma homenagem direta ao filme original. 3. Referências na cultura pop. O personagem Conde Orlok aparece frequentemente em obras da cultura popular, incluindo séries animadas como Bob Esponja Calça Quadrada no episódio Graveyard Shift. Conclusão: Nosferatu é uma obra-prima que combina arte visual com terror, criando uma experiência cinematográfica que permanece relevante quase um século após seu lançamento. Este filme não foi apenas pioneira no gênero terror, mas também provou como o cinema pode ser usado para explorar temas sombrios e complexos. Apesar de enfrentar vários desafios, incluindo questões de direitos autorais, Nosferatu continua vivo como um dos filmes mais influentes da história.